O Denardim. Boa tarde, 1h08, o Sala de Redação está começando e nós temos muita coisa para tratar, né? Como, por exemplo, algumas definições da Libertadores que está acontecendo, algumas questões que envolvem o STJD, que, por exemplo, não aceitou a anulação do jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, enfim... tem muita coisa pra gente falar, e tem que falar sobre o Atlético também, o Atlético Mineiro, que a partir desta semana, até 20 de janeiro, nunca jogará no meio de semana, enquanto o Grêmio Internacional, o Grêmio no caso não é porque está atrasado, mas Inter e Flamengo, que são os líderes da competição à frente do Atlético, terão que se desdobrar quarta, domingo, Libertadores, Copa do Brasil, que está chegando, enfim, olha, é uma vantagem para o Atlético impressionante. Guerrinha, o que a rodada de ontem da Libertadores te apresentou? Tem algumas surpresas, algumas coisas aí que não se esperava, né? Duas, né? O Jorge Wilstermann, que acabou superando o Atlético Paranaense, e o Atlético até levou reservas, porque já estava classificado, e muito porque não acreditava que o Colo-Colo pudesse perder em casa para o Jorge Wilstermann. Acabou perdendo, o Atlético vai como segundo do grupo, e segundo do grupo não é legal, não está proibido de passar, vamos deixar claro, mas vai pegar Pedreira pela frente com toda certeza. Se fosse primeiro era Pedreira, mas menos Pedreira. E a outra grande surpresa da noite foi o Delfim, do Equador, né? Que acabou se classificando, mesmo quando não se imaginava, ele era o último colocado do seu grupo. E os resultados acabaram levando o Delfim para o segundo lugar, e todo mundo vai querer pegar o Delfim e o Jorge Wilstermann. Os que são primeiro querem pegar o Delfim, e os que são segundo querem pegar o Jorge Wilstermann. E eu vi depois o River contra a LDU. A LDU tem muito bom time. Perdeu oportunidades não ganharia o jogo, perderia o jogo. Mas perdeu oportunidades de sair do jogo com uma derrota menos vultuosa como foi, 3-0 para o River, que tem um time muito rápido, muito veloz, também jogou muito tranquilo, estava classificado, estava só brigando para ser primeiro. É melhor do que a LDU, sim, mas a LDU vai ser uma bronca para um dos primeiros classificados. É um time muito qualificado, hein? Muito rápido. E tem altitude, Guerra. A mais 800 já se faz a diferença. E aquele time, esse time da LDU obedece àquela ideia de jogo daquela LDU que o Inter enfrentou em 2006, depois ela foi campeã da América. É um time que usa muito altitude porque é um time muito veloz, muito vertical e de jogadores fortes fisicamente. É um jogo de alta intensidade. Então, primeiro, se ela jogar como em segundo, o primeiro jogo é em Quito, ela pode fazer o resultado lá e depois ficar uma complicação quando vier aqui para jogar no Brasil ou na Argentina. Pois é a Libertadores que está rodando. E hoje o que tem de importante aí, Leonardo? Não posso esquecer de dizer uma coisa. O Santos terminou o jogo ontem com 4 meninos de 16 anos. Virou no último minuto em cima do Defensa e Justiça. Pois o Atlético Mineiro também tem aquele menino Sávio, né, que também tem 16 anos. Aqui no Rio Grande do Sul é que a gente espera. Tu vê, o PP entrou com 24 anos, cara. 8 anos mais. O Santos tem essa política, né, de promover jovens, bem jovens, né, tanto que talvez, eu não sei se foi o primeiro jogo pelo menos o primeiro jogo no Rio Grande do Sul foi contra o Grêmio. O Pelé tinha 16 anos. 15 para 16 anos. O estrearam com 16, ou quase isso. Lembra? O Diego foi lançado pelo Celso Rotti com 16 anos. E o Leão chega depois do Celso Rotti. E o Guerrinha tem uma história maravilhosa, que ele sempre contava de quando apresentaram o Robinho pro Leão. O Robinho já começa no Brasileirão, né? Já começa mais perto do segundo semestre. Mas o Guerrinha conta uma história maravilhosa de o Leão pedindo reforço e apresentar o Robinho para ele. Bom, só que no Rio Grande do Sul acontece isso que o Pedro está dizendo. O PP precisa fazer 24 anos para ser aproveitado. Imagina, eu não acho que o PP devia jogar aos 16, nem aos 17. Com 21, quem sabe, 22. O cara já tem maturidade, né, com 21, 22 anos no futebol para jogar bola, né? Pelo menos na Europa, os caras compram os jogadores com essa idade, né? Um jogador com 24 anos na Europa é velho. Não, estão comparando com 17. Eu só faço uma vírgula com relação ao PP especificamente, porque embora ele não fosse titular,
O ano passado, por exemplo, mesmo com o Everton, ele foi um dos jogadores que mais vezes jogou no Grêmio, o maior número de partidas. O Grêmio sempre terminava os jogos com o PP. E quem estava na vaga de titular era... Oi? Inclusive ele foi o segundo goleador do time. Não, mas você poderia ter feito um time que tivesse, o Davi falou muito sobre isso, o Everton e o PP no ataque. Bom, mas aí é questão de técnico, não é questão da base, né? Não, ele estava ali jogando. Claro. Ele foi goleador. Eu acho que o Renato demorou muito, porque tu tem o Alisson, por exemplo, que é um jogador médio. O PP é muito melhor que o Alisson, ele pode resolver muito melhor as coisas. Ah, mas tem que adaptar. Sim, tem que adaptar, mas trabalha por isso, começa a colocar, etc. Porque o PP, quando ele precisava, entrava e fazia gol, né? Mas Pedro, tem uma contradição nos clubes brasileiros, tá? E não é de hoje. A gente sempre cita o Santos. Os clubes investem na base, e não é barato tu manter uma base, tu tem que garimpar jogador, e tem que já assinar contrato com os jogadores a partir de 16 anos, é um valor bem significativo. Só que a base, ela é usada em dois momentos, de crise técnica, e foi o ano passado, quando o Grêmio estava naquele brete, depois da Universidade Católica, o Grêmio lançou o Mateuzinho e o Jean-Pierre, por exemplo, eles eram titular naquele, com a batata quente na mão. Ou na crise financeira, que é o caso do Santos. Dificilmente a gente vê uma ideia de um clube que, quando os clubes se estabilizam financeiramente, o que eles fazem? Eles vão ao mercado. E aí os guris, só aqueles que são muito proeminentes, eles acabam entrando no time. Mas não se tem assim algo assim projetado, planejado de aproveitamento da gurizada. Entram na lesão daquele que foi contratado, e aquele que foi contratado em média, tá? Tu vai dizer, não, mas tem o Jeromel e o Kahneman. É verdade, foram duas grandes contratações. Mas em média, eles são jogadores comuns. Enquanto que aqueles que tu criou na base, que tem a cultura do time, que foram preparados, que estão lá na mão dos treinadores, dos fisicultores lá de baixo, eles têm grande possibilidade de ter grande sucesso. Então, em média, tá, os jogadores da base, tu tem absoluta razão, quando falta dinheiro, aí eles vão na base. Aí, aqui na rivalidade Grenal, o Grêmio vem fazendo um pouco melhor isso, Leonardo. O Grêmio vem fazendo um pouco melhor que o Inter em relação a isso. Mas o Grêmio, assim, a partir do momento Não, a partir do momento que ele... Desculpa, Diogo, eu acho que eu tô com delay, eu vou reconectar, mas a partir do momento que ele estabilizou, os guris já perderam um pouco de espaço. A preferência é sempre pelo mais veterano. Pois é, agora, por exemplo, existe uma chance de o Grêmio aproveitar um jogador da base, né? O Ferreirinha, já que o Alisson está lesionado, o Alisson é titular, né? Existe uma possibilidade de se usar o Ferreirinha ou o Luiz Fernando. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o Luiz Fernando é o preferido. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Ferreirinha é melhor que o Luiz Fernando. Já que tu quer colocar falta de dúvida, vamos lá. Ele vai acabar tomando naturalmente essa vaga aí à frente do Luiz Fernando, me parece, ali pelo lado, o Ferreirinha. Fala, Gabardo. Não tinha participado até agora, que eu estava terminando de fechar as apurações e temos algumas informações aqui, Pedro. Opa. Duas em especial. Não, o homem é terrível. Quanto é que tu paga de telefone por mês? Não, mas que dá para fazer ligação pelo WhatsApp, né? Aí é de graça. Não, aí é mais barato. Aí eu não moro. Ele não abre a mão, Pedro, ele liga, mas ele não gasta. Esse gringo aí é um ratão para gastar dinheiro. Ele liga a cobrar, tá ligando a cobrar, né, Gabardo? Ele faz o interurbano, Andressa, ele faz o interurbano. Não, tem que ser econômico. Primeira informação, o Inter vai levar todos os jogadores que estão à disposição para o Chile. Vai todo mundo, mesmo com o jogo de domingo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Ninguém será preservado. E até acho que o time vai ser titular. Mas eu tenho até todos os integrantes da delegação. Deixa eu ver aqui, ó. Tá o Marcelo Lomba, né? Danilo Fernandes, o Kehler, o Heitor tá, o Rodinei, o Wendel tá também na lista. Dos zagueiros, o Zé Gabriel, Cuesta, o Moledo. Meio campo, o Lindoso tá, o Edenilson tá, o Rodrigo Dourado vai de novo, o D'Alessandro tá, Marcos Guilherme, no ataque o Abel Hernandes, Thiago Galhardo, Peglo, o Potker e o Alberto. Então não vai preservar ninguém para o jogo decisivo de amanhã contra a Católica. Claro que daqui a pouco pode acontecer aquilo de um ou outro titular ficar no banco, mas todos viajam para o Chile. E a outra informação, Pedro, o Grêmio está muito próximo de fechar a contratação do Diego Churin. Nos últimos dias teve um recuo estratégico, porque o Cerro Porteño pediu $2 milhões para vender o jogador. Bom, o raciocínio que o Grêmio fez. O jogador vai completar 31 anos em dezembro. Ele fica livre na metade do ano que vem, porque termina o contrato com o Cerro Porteño. Então o Grêmio fez aquele recuo estratégico e está conseguindo contratá-lo em condições melhores. Eu não tenho aqui o valor, mas em condições melhores. Nos próximos dias, o Diego Churin deverá ser anunciado
como centroavante, como reforço no Grêmio. E é aquele jogador de presença de grande área, que incomoda os adversários, tem o estilo do Diego Souza, e se entende no Grêmio que ele vai ajudar muito, porque o Diego, com 35 anos, não vai conseguir jogar todas as partidas. Ele tem 1,87 m, né, Gabardi? É um jogador que ambidestro, tem boa qualidade com os pés, tem presença de área, como tu disseste. Eu me lembro daquele jogo contra o Grêmio, o Cerro Porteño e Grêmio na Libertadores. Ele foi o jogador que mais incomodou o Grêmio. É um jogador, e isso é muito comum na Argentina, é um jogador que cumpriu uma trajetória por fora, pela periferia. Né? Não foi à Europa, foi construindo uma carreira jogando em mercados secundários. Ele surge no Independiente, mas ele não chega a jogar no Independiente. E aí ele é emprestado várias vezes e ele acaba no futebol chileno. Também não jogou nos grandes do Chile, ele jogou no Curicó Unido, jogou no Concepción, jogou no União Espanhola. E aí chegou o Cerro. O Cerro foi o grande clube da carreira dele, em que ele teve mais sequência. Mas isso é comum na Argentina. Eu falar e trazer 500 informações sobre um jogador desse que muitas vezes a gente não ouviu falar, eu chego à conclusão de que tu não faz amor. Não pode. Saber tanto. Não pode. Não pode. Não tem tempo. Passo bastante, Pedro. Tem dois. Mas ele pode ser, de repente, um. Até estão aqui. Eu registrei esses dois aqui. Mentindo, com esse currículo aí que o Léo levantou, a gente conclui que é mais um jogador digamos assim, de estatura média. De estatura média, quer dizer, não estatura física, mas estatura como né? Técnica. Agora, técnica, né? Técnica. Agora, claro, pode ser um Thiago Galhardo da vida, né? O Thiago Galhardo com 31 anos, que tinha tem mais ou menos esse currículo aí, é um jogador que nunca teve grande passagem por nenhum lugar. O Thiago Galhardo, Davi, chegou a jogar no interior do Pará. É um jogador também de estatura média e que estourou no Inter, né? Devido a uma série de circunstâncias, até mudou de posição. Ele nunca tinha sido centroavante mesmo, né? Então pode acontecer disso, isso, né? Uma sorte, assim. Agora, em geral, não é o que acontece, né? Mas tu quer ver, Davi, o Barcos? Eu citei o Zampedri, até porque eu sou fã desse centroavante, né? Jogou pelo Rosário, tá agora na Católica, aquele cara jogou no Tucumã. É outro cara que fez uma carreira por fora. Mas o Hernan Barcos, ele surge pra nós na LDU. E aí ele vem pro Palmeiras, vem pro Grêmio, chega até a seleção. Mas a carreira dele foi toda feita por fora. Mas ele chegou mais novo no Grêmio. Não, eu acho que ele chegou com 28 anos. No Grêmio, 29 anos. Um pouco mais novo. Contratação é igual bilhete de loteria, rapaz. Tu só vai saber se está premiado lá na frente. É igual. Inclusive tem histórias de sondagens pelo Galhardo, né? O que seria, digamos assim, se espera isso mesmo, né? O jogador está fazendo tamanho sucesso, está fazendo um gol por jogo, mas eu duvido que o Inter venda. Não. Eu tava lendo a única contratação, Guerrinha, que tu sabe que não vai dar certo agora é o Thiago Neves. Esse tu sabe. Tu contrata o Thiago Neves, mas vai começar a perder. Era um bilhete, ele entrou e começou a perder. Mas era um bilhete no escuro, né? O Grêmio contratou achando que estava premiado, né? Eu digo aí foi lá conferir, disse, não, tá branco, o bilhete tá branco. Agora, uma coisa é certa, né? A base do Grêmio não produziu o centroavante, pelo menos daquilo. Tem uns meninos lá, o Maurício falou outro dia, parece no Fabrício, alguma coisa assim, mas eles não foram devidamente testados. Neste momento, o Grêmio tem o Diego Souza. E o Diego Souza é um veterano. Ele faz boas assistências, né? O PP, quando está em campo, recebe sempre uma assistência dele, faz um gol. Ele consegue fazer alguns gols, tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, que é pouco, claro que é pouco. Mas ele não vai aguentar esse ritmo todo aí, né? Quarta e domingo não tem. O que chama a atenção nessas informações todas é que esse novo reforço que o Grêmio está tentando buscar tem as características parecidas com o Diego Souza. A preta tá brava. O que significa, Pedro, que o Grêmio não está pensando em mudar a sua forma de jogar com um centroavante de movimentação. Isso, né? Isso é que indica. Sem dúvida. Só para completar do Galhardo, eu estava lendo um perfil dele até, porque eu não sabia, o Galhardo ele é mineiro, né? Ele é de São João del Rei, até o estado de Minas. E o Galhardo ele não teve base, né? Ele vai para o Rio, e naquela história aprovado no concurso da Petrobras, e ele resolve fazer um teste no Bangu, aos 21 anos. E ele é aprovado, e aí ele abandona a ideia de trabalhar na Petrobras e começa a carreira de jogador. Então, talvez tenha uma explicação aí, o fato de ele ter explodido tardiamente, porque ele começou aos 21 anos, ele jogava lá na base em São João del Rei, até o pai dele era técnico dele, mas era uma coisa muito semi-amadora. O futebol mesmo começou para ele aos 21 anos.
Pode ser. O Jonas foi assim, né? O Jonas, o Jonas fazia sucesso no Guarani, né? Mas ele não teve base, Pedro. Eu lembro que eu entrevistei ele, exatamente, ele não teve base. O Leandro Damião foi assim também, base do Jonas não direto. foi na farmácia, né? Na farmácia, irmão dele. Isso, a família dele tinha uma farmácia. O Marinho também, aquele Marinho, não o Marinho do Santos, aquele Marinho antigo do Grêmio, o zagueiro, aquele também não teve base. Era um zagueiro que saía, lembra? Foi campeão em 2001. Isso, o zagueiro pela direita do time do Tite. Sabe que eu tava lendo hoje de manhã, num dos sites aqui, desses tantos sites que a gente lê de esportes, né, para ficar atualizado. Claro que nós não chegamos nem perto do Leonardo Oliveira, mas em todo caso, vamos lá, né? Vamos nos esforçar. Por que tu não pergunta pro Léo em vez de ficar lendo esses sites? Exatamente. Esses dias eu liguei para ele sem camisa, ele ficou apavorado. É uma coisa impressionante. Bom, deixa eu dizer o seguinte, o Atlético Mineiro, desta quarta-feira em diante, só terá jogo numa quarta-feira, ou seja, no meio de semana, no dia 20 de janeiro. Olha só, vamos de novo. Agora, essa quarta-feira que tá. Eu vou pegar os dois concorrentes principais do Atlético, o Inter e o Flamengo, que inclusive estão na frente do Atlético nesse momento, com uma partida a mais, é verdade, mas estão na frente na tabela, né? Enquanto esses terão Copa do Brasil e Libertadores, porque essa semana não tem Libertadores, semana que vem já tem Copa do Brasil, né? Então o troço não para, tá? Quarta e domingo, tá? O Atlético tem 14 jogos até o dia 20 de janeiro e não jogará nenhum meio de semana. Ora, isso é uma vantagem tão grande, tão extraordinária. Ele não terá viagem, ele não terá concentração, não terá desgaste físico, desgaste psicológico, sabe, essa coisa de concentrar, ficar longe da família, da mulher, dos filhos, tudo. Enfim, o Atlético não vai ter nada disso, ele vai poder treinar o tempo inteiro. Daí, eu estou dizendo o seguinte, mesmo que o Flamengo seja melhor, eu não duvido que ele ganhe o Campeonato Brasileiro. O Goiás também não tem compromisso nenhum. Mas não vai escapar. Não vai escapar. Vai se dedicar de domingo a domingo e não vai escapar. Vai cair. Não, mas tu quer ver que o Guerra pega o extremo. O Guerra pega o extremo. Mas, por exemplo, o Guerra é sensacional. O Fortaleza é um time bem organizado, com um bom técnico, que tem já uma estrutura um pouco melhor, e como equipe, o Fortaleza é capaz de fazer campanha nesse ano. Sim, mas não agora falando sério, isso aí os dirigentes do Atlético devem lamentar que não estão nessas competições. Claro. Primeiro que é vitrine, é dinheiro, entendeu? Gostariam muito de estar. E não estão, principalmente na Copa do Brasil, por incompetência. O Atlético foi afastado da Copa do Brasil pelo um time. Olha, um time Afogados. Que. Imagina. Quer dizer, os caras estão se lamentando até agora. Né? Claro, e mais uma coisa, com esse negócio que o Atlético está ali brigando pela liderança, não tem jogos por outras competições, aumenta a cobrança para ser campeão. Se não for campeão, dá bronca. Não é muito legal ficar fora disso. A Guerrinha, por exemplo, ficou fora disso. É muito programa, Pedro. Quarta, domingo, programa todos os dias. Censura. Não, é que tem a questão da grana, Pedro. Isso eu acho que pode atrapalhar o Atlético, mesmo com só Brasileirão pela frente. Aliás, é só tu ver, né? O Inter em setembro com Brasileirão e Libertadores ficou para trás do Brasileirão. Entrou outubro só com Brasileirão até agora, ganhou 4 partidas mas então seguidas. Por que viaja com os titulares para lá, Diogo? Não precisando. Deixa só porque essa semana é particularmente decisiva. O jogo é muito decisivo, né, Davi? O fato dos caras viajarem e eventualmente não jogarem, eles vão descansar igual. Mas o que eu queria dizer é que o Atlético está com um mês de salário atrasado. É curioso isso, né? Então, assim, daqui a pouco a questão extracampo pode interferir na vida do Atlético. Os caras não estão recebendo. Faz um mês que eles não recebem. Mas é porque não estão nos outros campeonatos que pagam a cada progresso, né? Isso também conta na hora do cofre. Agora eu fico imaginando que um jejum de 49 anos de título do Brasileirão pesa muito nessa hora e ainda por cima com o fato do rival tá se debatendo na zona de rebaixamento da Série B, ou seja, tá com a faca e o queijo na mão mesmo o Atlético Mineiro, tá? É uma posição muito confortável, né? E a principal jogador do Atlético Mineiro não entrou em campo ainda, né? Que é o Zaratio.
que foi apresentado ontem em Belo Horizonte. Pô, imagina um jogador que custou 7 milhões de dólares. Quem 7 milhões de... Exato. Esse cara, ele era o Edenilson, ele era o Edenilson do Cudê no Racing. Porque ele é jovem, acho que ele tem 22, 23 anos, e ele começou pelo lado direito, é bem parecido com o que o Cudê fez com o Edenilson. Ele começa na linha de 3 pelo lado direito, e depois o Eduardo Cudê, quando chega o Montoya, que o Cudê pede aqui do Grêmio, ele coloca o Zarate para jogar pelo meio na linha de 3. É mais ou menos o Edenilson do Eduardo Cudê lá no Racing. Não tem intervalo aí, Pedro? Que horas são? 1h40? 1h40. Então vamos só ao intervalo comercial. Mas o Gabardo quer derrubar o apresentador e veio com a pior das artimanhas, lembrando do patrocínio. Olha a crise. Olha aqui, ó, deixa eu te lembrar. Achou o grupo. Já que tu me lembrou, vou te lembrar que chegou o Gimo. 46 minutos, Grupo IES apresenta a Nissan Kicks. Jogo do Grêmio, o que o Grêmio poderá fazer? Esta é a questão que eu gostaria de colocar para vocês aí. O que se espera é que o Grêmio aproveite, né? Aproveite esse jogo para crescer, quem sabe, para se consolidar, para recuperar a confiança e a qualidade que tinha, né? E uma das possibilidades é essa que a gente comentou agora há pouco, a entrada do Ferreirinha. Eu espero que o Ferreirinha, junto com o PP, seja aquilo que não foi PP com o Everton, né, Pedro? E o Jean-Pierre pode voltar, né? Eu acho que aí não tem nem cogitação. Claro que a gente sabe que pode ser que o Renato esteja pensando aí em manter Robinho, né? O Renato gosta de jogadores mais, como é que ele chama mesmo? Não é taludos que ele fala? Cascudos. Ele gosta dos cascudos, né? Então pode ser que ele tenha essa intenção. Mas a qualidade do Jean-Pierre é infinitamente superior aos jogadores que concorrem com ele ali pela meia. Não sei se o Diogo pensa assim também. Não, ele tem que jogar. O Robinho não chegou a resolver, né, Diogo? O Robinho é meia boca, né? Não, o Jean-Pierre, toda vez que o Jean-Pierre sai do Grêmio, a gente vê a importância do Jean-Pierre, né? Como ele faz de fato falta ao Grêmio, porque nenhum jogador consegue tomar conta do lugar ali. O Jean-Pierre, ele precisa voltar em algum momento pro Grêmio, sabe? Nem que ele jogue 45 minutos apenas. O Grêmio já está classificado, é importante vencer para escapar das broncas todas que tem lá no sorteio, mas o Grêmio precisa recuperar o Jean-Pierre, porque da presença desse jogador, dessa função aí, o Guerrinha está tentando voltar aí, por isso que deu esse som do Guerrinha ali, tá com problemas técnicos. Quer dizer, problemas de internet, problemas técnicos o Guerrinha nunca tem. Tudo regularizado. Fala, professor. Aí sim, é isso aí. Não, mas eu estava dizendo, Guerrinha, do Jean-Pierre. Por que o Jean-Pierre tem que voltar? Porque ele reforça o modelo de jogo do Grêmio ali, com o Michael pegando o campo de frente, com o armador à frente dele. Ele tem que jogar o Jean-Pierre. A gente precisa saber em que condições está o Jean-Pierre. O que me parece sobre essa situação do Jean-Pierre aí, Pedro, eu não tenho informação se ele vai começar no time ou no banco. Tu sempre tem informação, não vem com essa conversinha. Não, nem sempre, Davi, mas o que me parece é que, eu não tenho dúvida nenhuma, é que o Jean-Pierre vai jogar mais do que ele jogou no Morumbi. Tu anda só atrás de informação, tu também não deve estar fazendo o amor, tu e o Leonardo. Mas sempre sobra tempo, né? Não tem sobrado, é muita informação. Mesmo a gente tendo... informados são devassos, é isso que tu quer dizer? É isso aí. Mesmo eu e o Gabardo tendo No Mundo da Copa, que vai ao ar aos sábados, a gente grava, produz, a gente arruma tempo. Sim. Tem isso. Não, mas Gabardo, pensa bem assim, ó, o Renato falava o seguinte: me cobrem quando eu tiver o time titular. Muito bem. O Maicon voltou. O Diego Souza fica fora do jogo contra o São Paulo, volta. O Jean-Pierre pode voltar. E aí ele te dá. Não tem o Alisson, né? Mas aí tu tem ou o Luiz Fernando ou o Ferreirinha. Tem Jeromel e Kahneman que voltaram. É outro time, né? Eu não sei se vocês vão concordar, mas o time titular do Grêmio, em tese, é Vanderlei. Vamos colocar o Vitor Ferraz aqui, porque é ele que joga com o Diogo Barbosa, né? Mesmo que o Orejuela esteja bem. Mas enfim, vou colocar aqui o Vitor Ferraz. Vanderlei, Vitor, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, Alisson, PP, Diego Souza. Esse é o time titular. Para amanhã, desse time, o Renato só não vai contar com o Alisson. O Jean-Pierre, talvez ele fique no banco, mas eu acho que ele vai jogar mais tempo do que ele jogou no Morumbi. Talvez seja um retorno gradual, né? Daqui a pouco joga um tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que dos jogadores do time ideal só não tem o Alisson. Gabardo, sem o Alisson e sem o Jean-Pierre, quem jogaria?
Bom, na Luiz vaga Fernando, do acho que pode- Alisson, Luiz Fernando. É. E aí o outro homem O do meio Robinho? campo é o Isaac ou o Robinho? Isaac. Eu acho que é o Isaac. O Isaac foi titular no Morumbi, né? Porque Acho o que Robinho seria tá. ele. O Robinho tá. Ele tem caída de produção, o Robinho, né? E o time tem sempre melhorado quando ele sai, quando entra o Isaac. Acho que passou à frente como segunda opção aí pra meia central. Mas ele Mas tá é isso, perto do time dele, né? Tá muito perto, Pedro. Muito perto do time ideal. Bom, além do centroavante do Diego Turin, que eu falei há pouco, que deve ser anunciado pelo Grêmio até o final da semana, o Grêmio deverá também contratar um meia. Aí vai ter dois, né? Vai ter o Jean-Pierre e vai ter uma outra alternativa de um jogador que o Grêmio está buscando aí no mercado. Que é outro buraco que tem o grupo de jogadores do Grêmio. Tem um centroavante e tem um jogador com as características do Jean-Pierre, que é ele próprio. Nesta característica não tem outro. E centro mas médio, me parece, né? O Grêmio me não parece tem centro também. médio para realmente um Tem o centro Lucas médio. Silva, né? Mas que seria o cara para fazer essa função, porque o Lucas Silva tem tentado mais ou menos, mas mais ou menos só. Né? O Maurício vai desmaiar em casa ouvindo o programa no dia de folga. Não fala em centro médio, Maurício. Mas vai dar folga pro Maurício. O Renato parece ter abandonado aquela ideia de jogar com um volante mais fixo na frente da área, ou do tripé. Sim, se ele tem todos os jogadores, se ele tem o time dele, sim, porque esse é a forma como ele joga, e aliás tem muito sucesso, né? Agora não tendo, porque o Maicon tu não tem sempre, né? E o Jean-Pierre é aquele mistério, né? E me Como parece, opção é Pedro, importante que ter. mas ele tem o Lucas, se ele fosse adotar um volante ou um tripé, um volante fixo na frente da área e o tripé no meio campo, como ele chegou a testar e chegou a cogitar de adotar esse sistema, tu precisaria ter dois, até porque essa é uma posição em que o jogador leva muito cartão, o jogador faz muita falta, né? Mas agora, tendo a ideia dos dois volantes, do Maicon e do Matheus, o Lucas Silva fica com uma alternativa para mudar o jogo, só, para mudar a ideia de jogo. E esse jogo, me parece, é ideal para o Jean-Pierre voltar começando, porque o Grêmio está classificado, embora tenha ainda de confirmar o primeiro lugar. É um jogo que para o América ele é válido, é um jogo de alta competitividade, que uma derrota não vai comprometer tanto assim, pode comprometer o primeiro lugar. Então é o cenário ideal para dar ritmo para o Jean-Pierre, porque ele está fazendo falta ao Grêmio. Mas para lembrar para os ouvintes, se o Grêmio ganhar a partida, o Grêmio é primeiro colocado, independente do resultado do Inter, né? Não pode empatar, né? E se empatar, como é que é, Gabardo? O que tem se que empatar acontecer? e o Inter ganhar, o Inter fica em primeiro. Porque aí os dois vão a 11 pontos, o Grêmio tem saldo 13 e o Inter tem saldo 3, hoje, né? Então se o Grêmio empatar, o Grêmio vai continuar com o saldo 3 e o Inter vai ultrapassar o Grêmio no saldo. Então o Grêmio tem que ganhar o jogo para não depender do resultado do Inter. Faz diferença ser primeiro, né? E eu acho que o adversário do Grêmio, acho que o adversário do Grêmio, pelo que mostra a tabela, entra com mais motivos para endurecer o jogo do que a Católica. Por quê? Porque o América tem a chance de ainda entrar na segunda fase da Libertadores. A Católica não tem mais, a Católica está eliminada. E além do que, o América empatando, eu acho que empatando ele garante a Sul-Americana? Depende, né? Porque se a Universidade Católica ganhar, vai a 7. Se a América de Cali empatar, vai a 6. Aí da Católica. Aí é ponto, aí não é gol. Então tá. Mas eu acho que a dupla vai esperar por sexta de manhã para ver o sorteio. Guerrinha, deixa eu te lembrar que na hora de fazer um empréstimo, procura. Espanhol. Pois é, vamos ver. Vamos falar do Palmeiras, que está correndo atrás do treinador. Voltamos em seguida. São 14h03, o Sala de Redação está de volta e eu quero lembrar que o Galito Bamba, Paulo Egídio, foi um grande ponto esquerda que jogou no Grêmio. Grande não, pequenininho, mas bom jogador, te lembra, né, Diogo? Jogava muito. Não, só para dizer, Pedro, que no Cicobi tu pode abrir um plano a qualquer hora, tá, Pedro? Seja qual for o plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Faça parte, dá para abrir um plano. O Paulo Egídio tem esse plano, viu, Diogo? E ele também marca bem, viu? Marca bem ali na 0 hora, junto com a Rosane de Oliveira. Verdade. Tem GZH aqui na Gaúcha também. Tá. Gabardo, e o técnico do Palmeiras? Palmeiras procurou depois da saída do Vanderlei Luxemburgo, esse espanhol aí, o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, do Equador, está fazendo um trabalho muito bom, foi campeão da Copa Sul-Americana, está no grupo do Flamengo, na Libertadores, está classificado também para as oitavas de final, e ele pediu para assumir só depois da Libertadores, em 2021. Aí o Palmeiras não quis. Bom, quem vai ser o técnico do Palmeiras a partir de agora? Alguns nomes que estão sendo especulados pela imprensa paulista, especialmente estrangeiros.
Aí o Leonardo deve conhecer bem todos eles. O uruguaio Gustavo Munua, os argentinos Gabriel Renzi, aquele que foi zagueiro, e o Guilhermo Barros Esqueloto, que foi atacante. Todos técnicos estrangeiros do mercado sul-americano. Palmeiras teve uma experiência que não foi muito boa com o Gareca. Não sei se apostaria novamente num sul-americano, mas esses nomes são os mais fortes do momento em São Paulo. O Munua foi goleiro do Nacional muito tempo, depois comandou o Nacional. O Heinz é a bola da vez na América do Sul, porque o ex-zagueiro de seleção argentina, jogou no Manchester United, tem toda uma carreira muito boa na Europa, e ele fez um baita de um trabalho no Vélez, ele até resgatou o Vélez no Campeonato Argentino. E o Guilherme Barros Esqueloto estava nos Estados Unidos, ele entrou em desgraça depois de perder aquela final pro River Plate, e aí a gente sabe como é que é a rivalidade Boca e River, mas é um bom técnico. Agora, eu tô achando que o problema do Palmeiras, eu tô achando que o problema do Palmeiras não é técnico. Cansei de falar aqui que o Palmeiras tinha bons jogadores e não tinha time. E ninguém é mais confiável para os jogadores do que o auxiliar técnico. O auxiliar técnico do Palmeiras é o Cebola. Um rico de um cara maravilhoso. E aí o Palmeiras foi lá, tomou um arrodeão do Fortaleza. Eu estou achando que o problema não é técnico, hein? Eu estou achando que o problema está dentro do campo. A boleirada não está dando resposta. Pois é, porque eles deveriam jogar mais, né? Agora, eu pergunto o seguinte, nós temos crise de técnicos no futebol brasileiro, tu vê, o Cruzeiro ressuscitou o Filipão, que eu acho que é um grande lance do Cruzeiro, porque afinal é um técnico importante, essa coisa toda, e pode eventualmente recuperar o Cruzeiro. Já ganhou a primeira partida ontem, apertado, é verdade, mas ganhou, tá? O Bahia levou tempo para achar um treinador até que achou o Mano Menezes. Depois, qual é o outro? O Corinthians ficou muito tempo sem treinador. Mancini agora, que não é jovem exatamente, né? Pois é. Eu acho que está surgindo bem o Rogério Ceni, né? É a novidade, né? Pois é. Por que o Palmeiras não faz uma proposta pelo Odair lá no Fluminense, né? Sei, daqui a pouco, é claro que o Odair está buscando afirmação na carreira ainda, mas está surgindo também, tu tem razão, Gabardo. O Odair, o Rogério Ceni. Porque o Ceni não vai aceitar, né? O Ceni, depois do que aconteceu no Cruzeiro, ele não vai sair do Fortaleza. O Zé Ricardo não está desempregado? Tá. O filho do Jairzinho. É jovem, está no esporte. Mas eu digo que tem treinadores jovens, né, aqui. Só que daí o problema é que os treinadores jovens, é claro, o cara não vai fazer só um trabalho maravilhoso, espetacular. Ele tem idas, vindas, e aí a gente fica naquela discussão, o cara começa uma carreira, aí não vai bem num trabalho, mas a nova geração não é a mesma coisa, tem que vir os expedientes. Eu acho que a gente, fazendo uma meia-culpa, a gente, assim, da imprensa, a gente às vezes trabalha assim com oposições que não existem, sabe? O velho contra o novo, experiente contra o não experiente. Quem também eu acho que não vai durar. Eu prefiro o bom. Eu também. Quem não vai durar no cargo, aparentemente, é esse menino que está comandando o Atlético Paranaense. Dependendo do que acontecer agora na virada da Libertadores, eu não sei se ele não pode daqui a pouco dançar. O Atlético tá negociando, Guerra, com o cara um português que era assistente técnico do Gesualdo nos Santos. Acho que é Antônio dos Santos, ou Antônio da Silva. Ele era auxiliar técnico do Gesualdo. O Atlético está em negociações avançadas. Antônio Oliveira. Isso é meu parente. Português de 37 anos. Que essa crise dos técnicos do Brasil, ela corresponde à crise dos clubes do Brasil, né? Puxa vida, eu estava vendo agora a informação de que o Vasco já está atrasado, é o 3º mês, se não me engano, que vai entrar em atraso de salários. Como é que um técnico vai fazer um bom trabalho nessas condições? É difícil, né? Aí tu pega assim, o Botafogo também em condições precárias, o Santos também não está muito melhor. Mas isso é fácil de resolver, Davi. O treinador chega no jogador e diz, olha, tu joga aqui pelo lado. E aí quando o cara for responder, diz, tu vai marcar o tesoureiro. Meu amigo, o cara bota a língua de fora. É mais ou menos isso. Né? Não, os clubes do Brasil... Mas a gente já quando vão contratar, Léo, quando eles vão contratar, ele tem que contratar sempre o jogador que é aquela assim, uma possibilidade, deu sorte, como diz o Guerrinha ali, é uma loteria. Não é aquela contratação que tu sabe que o jogador vai dar uma boa resposta, e se não der, aí sim que é não deu sorte, mas que normalmente vai dar uma boa resposta. Não é mais assim. Tem alguns treinadores que a gente olha assim, e a gente sabe que são bons treinadores, né? Mas daqui a pouco não dão certo e acabam tirando o time de campo. Por exemplo, esse treinador o Thiago Nunes é bom treinador.
Ele conseguiu ganhar com o time do Atlético Paranaense uma Copa do Brasil. Eliminou Grêmio, Inter e Flamengo. Só isso que ele eliminou. Foi campeão. Ele é bom treinador. Não deu... O Corinthians está provando aí. Tomou 5 em casa. O Roger é bom treinador. Também está parado. E sabe, então parece que assim, o resultado tem que ser do dia para a noite. O cara chega, tem que tirar leite de pedra. Se não tirar, não é o que a gente esperava. E aí já começa a esquentar a chapa. O cara perde um jogo, perde 2, muda. Essa é uma questão. A gente trabalha muito em cima do resultado, que é uma pressão muito grande pelo resultado. Mas já estou percebendo o movimento dos próprios técnicos de quebrar isso. O Rogério Ceni teve proposta do Palmeiras. Foi sondagem do Palmeiras, aliás. Consulta. Ele disse, não saio daqui antes do final do Brasileirão. Mas aí Palmeiras, né, Léo? Palmeiras, aí é Palmeiras, sabe por quê, Léo? Porque aí ele é ídolo no São Paulo. Quer dizer, o primeiro empate no Palmeiras, empate, não é de perder. Já vem, o homem é São Paulino, o homem é isso. São Paulo é um lugar que o Rogério Ceni talvez só tenha uma chance. Só no São Paulo. Os outros então, vão ter... Mas ele não abriu conversa. Domingo o Rodrigo Oliveira estava entrevistando o técnico do Cuiabá, Marcelo Chamusca. E o Cruzeiro bateu na porta dele. Disse, não, vou terminar meu trabalho aqui. Eu contratei jogadores, a gente montou um grupo, tem todo um trabalho elaborado. Então, a gente começou a pensar a Série B já no início do ano e eu não posso abandonar esse trabalho agora. Então os técnicos já estão tendo a percepção de que é preciso encerrar os trabalhos, de que é preciso ter começo, meio e fim, porque o trabalho deles fica mais reconhecido. Aliás, os dirigentes também, né? Aquele rapazinho lá do Bahia, ele jurava amores pelo Roger e na terceira derrota ele mandou o Roger voltar para Porto Alegre. O Roger tá ali, pressão, né? Jantando ali no barranco. O próprio Roger é um exemplo. O Roger não pega trabalho na metade, ele quer pegar no início do ano. Então já está tendo uma mudança. Falta agora os dirigentes terem essa percepção, essa ideia. Olha aqui, o Tite defende uma ideia. Olha aqui, no último Grenal, os dirigentes, Léo, os dirigentes estão sempre espremidos. Nós trabalhamos com isso. Eles geralmente, eles lançam nomes de contratações para ver a reação do torcedor, para ver das redes sociais. Imagina a pressão que um dirigente tem na rede social, ameaças que tem. Daqui a pouco tem eleição. O cara diz, parei um pouquinho, eu vou atender. É o meu que está na reta. E aí a convicção do cara vai pro ralo. Esse é o problema. Olha só, Guerreiro, no último Grenal, o técnico o Grêmio estava ganhando de 1-0, o Grêmio estava ganhando de 1-0, o Inter tinha um jogador expulso, Musto, tá? E o Grêmio começou a construir chances de gol, estava se aproximando da área do Inter, e a tendência era fazer mais 1 ou 2 gols. Digamos que fosse 3-0 pro Grêmio. Digamos que não tivesse acontecido com o Cortez tudo aquilo que aconteceu, né? Foi um jogador, foi uma infelicidade do Cortez, não estou dizendo nem que tenha sido incompetência dele, mas foi uma infelicidade. Tudo bem, aconteceu isso com ele. Se não tivesse acontecido e o Inter tivesse perdido por 3-0, vocês acham que hoje o técnico do Inter estaria sendo festejado, líder do campeonato, etc, etc, etc? Eu duvido. Eu duvido que ele conseguisse ficar no cargo. Eu continuo achando... Ele segue sem ganhar Grenal. Eu continuo achando... Mas ele empatou o Grenal, ele não perdeu, né? A campanha do Inter é muito acima do que se imaginava, é verdade. Mas eu continuo muito com o pé atrás com o Cudê pelas escolhas dele. Acho que ele já poderia ter feito um time muito melhor do que ele tem nas mãos. Ele demorou muito para fazer. Ele segue insistindo com algumas coisas que o torcedor sabe que não vai dar certo. Marcos Guilherme, por exemplo. Hoje eu vi até as pessoas comentando. O Marcos Guilherme fez uma grande partida no domingo. Puxa vida, eu não vi isso. Eu não vi, sinceramente que eu não vi. Não é falta de vontade. Eu não vi. Não, eu tô mais próximo do que tu disseste na segunda-feira. O Inter, por vezes, joga com 9, porque nem ele, Marcos Guilherme, nem o Abel Hernandes consegue dar um recado que seja mínimo, assim, para as necessidades, né? Então o Inter com 9 ainda é líder do campeonato. Mas imagina se tem 10, então. Pois é. Mas a contribuição deles é pequena. Não, é que aí o Galhardo vai lá e faz os gols, né? Mas não pode ser. Não, mas tem um gol do Galhardo. Tem um dos gols do Inter que é um passe de peito do Abel Hernandes. É que aí tem todo um contexto. O Abel Hernandes, eu ainda espero que ele vá jogar o que eu já vi ele jogar. Embora ele tenha ele sofreu uma lesão de tendão lá na Inglaterra, 2 anos, isso é sempre complicado para um jogador. Mas ele foi jogador de seleção. Ele passou
7, 8 meses no Catar. E os últimos 6 meses ele estava treinando por conta em Montevidéu. Então, esse é um jogador que talvez lá mais pro final do ano, acredito que ele já vai estar mais próximo do ritmo. Tomara, e aí que é o trabalho do técnico, Pedro. E os técnicos não têm tempo disso. Tudo, Léo, pegar um Abel Hernandes tudo isso que tu e tá potencializar, dizendo, entendeu? Não, mas talvez ele seja obrigado a colocar. Eu assino embaixo e acho que pode acontecer. E torço para que aconteça. Mas, enquanto não acontece, não insiste. Muda. Esse é o problema. Ah, não, mas vai dar certo, vai dar... Nós temos aí, no outro lado, o Grêmio, quanto tempo insistiu com o Thiago Neves? Não vai dar certo. Aí precisou o presidente sair da sua cadeira e dizer, olha, terminou aqui o brinquedo. O senhor não fica mais aqui, vamos rescindir, fim de papo. Porque senão ele estaria aqui e ainda talvez estivesse sendo aproveitado. Quer dizer, não está dando certo, é o do treinador que vai assar na frente. Vem cá, para aí um pouquinho, está todo mundo dizendo que está errado. Eu vou rever, vou tentar uma fórmula melhor. Daqui a pouco eu acerto, é isso. Antes que o Gabardo me chame a atenção, deixa eu chamar um intervalo comercial e depois tu vai dizer do trabalho, porque tu é um cudesista de plantão, Leonardo Oliveira, e tu vai voltar e vou te dar prioridade para te falar e defender esse homem, tá? Vamos ao intervalo comercial. Eu gostei que tu ficou esperto no horário, Pedro. Eu gostei que tu ficou esperto. A luz alta funcionou. Não, tomei uma luz alta do Gabardo, tá louco? 3 minutinhos, nós voltamos. Estamos de volta, 2h23, quinzena da manutenção para roçadeiras Steel. Aumente ainda mais a vida útil da sua ferramenta com um serviço de qualidade garantida. Você pode fazer a revisão gratuita do equipamento, mesmo que ele não esteja mais na garantia. Esta vantagem é válida de 12 a 26 de outubro. Confira as lojas participantes em ofertassteel.com.br e aproveite a oportunidade. Fala, Leonardo Oliveira. A questão que eu queria abordar, Pedro, e aí vale para o Cudê, para o Renato, para qualquer técnico, né? Eu tenho acompanhado muito o trabalho do Rogério Ceni. Desde a Copa do Nordeste eu gostei muito de ver o Fortaleza jogar, com a ideia do goleiro ser quase um líbero e tal. É que o técnico precisa de tempo para potencializar jogadores. O Rogério é um exemplo. O Rogério pegou um time com jogadores médios que, bem trabalhados e que explorados o que eles têm de melhor, eles conseguem virar bons jogadores, num conjunto bem equilibrado, né, bem harmônico. O jogador médio ele melhora, então o técnico precisa desse tempo. Quando a gente aqui não tem uma filosofia de trabalho no Brasil, uma cultura em que o técnico vive de resultado, ele não potencializa ninguém, ele trata de armar o esquema que é mais cauteloso, que é o mais seguro, que talvez leve ele a mais vitórias, mas o futebol em si não se desenvolve. Mas e se o técnico não sabe potencializar? Se o técnico não é bom, se ele não sabe armar o time. E o clube se equivocou na contratação do técnico. Por isso que os dirigentes trocam de técnico a toda hora. Mas aí que tá, que às vezes nem todos os técnicos são bons. Mas aí nem todos os técnicos são competentes. Assim como tem jogador que não é bom. Mas por exemplo, Davi, vai da tua competência. Assim, ó, tu vai pensar assim, ó. O Thiago Neves, o Grêmio contratou o Thiago Neves. Vamos dar chance pro Thiago. Como o André. O Grêmio foi dar chance pro André, deu 1, deu 2, deu 10, deu 25, deu 39, deu 45 chances. Até que o presidente do Grêmio ficou assim, nós não queremos mais o André. Mandou embora o André. Ele teve todas as chances que ele poderia ter e não deu certo. Às vezes um técnico é a mesma coisa. Isso depende da avaliação do trabalho dele. Mas às vezes internamente o clube, o dirigente olha lá o trabalho do técnico e vê, esse cara aqui não sabe nada. A gente sabe, já teve técnico no Grêmio Internacional, por exemplo, teve um técnico que um jogador do Internacional me contou, disse, não, o cara dizia um troço, o outro jogador se levantava, um dos líderes do grupo, quem sabe a gente faz desse outro jeito, e a gente fazia do outro jeito. Quer dizer, o cara tá vendo no vestiário que o técnico não sabe nada. Aí esse técnico tu não tira no meio de uma temporada para não cair, por exemplo, para não ser rebaixado? Não, tu não tira, tu não contrata. Tu não contrata. Mas às vezes contrata errado, Léo, acontece. Não, mas Davi, não vai acertar sempre. Tá, olha só. Sempre. Tá, digamos que tu é dono de uma empresa, tá? Davi Coimbra Futebol Clube, orçamento de 400 milhões. Tu vai contratar gostei. O gestor. Não, pegando o exemplo de Grêmio Inter. Mas às vezes o gestor também se equivoca. Davi, tu vai contratar o técnico, é o gestor desse teu orçamento. Ele aponta lá. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente ouve muitos treinadores que sabem bastante de tática,
sabem bastante de como enfrentar um adversário, são estudiosos, essas coisas todas. Mas aí o cara não sabe comandar o vestiário. Perde os jogadores. Sabe o que acontece? Ele frita. Hoje, a primeira questão para te contratar um treinador é saber se ele vai se dar bem com os seus jogadores. Porque se ele tiver os jogadores na mão, e nós temos exemplos, olha, milhares de exemplos. Se ele se der bem, os caras comem a bandeirinha do escanteio por causa dele. Não é a grama. Azeite de oliva produzido no Rio Grande do Sul. Exatamente. Né? Agora, se ele não tiver os caras na mão, os caras começarem, pô, é brincadeira o que esse homem está fazendo, rapaz. Esse homem não é amigo de ninguém. Sabe o que acontece? 2, 3 jogos, o time começa a dar sinais de que não quer ele. E a direção não tem o que fazer. Mas é que... Além disso, Guerrinha, Léo, assim, ó, tem também a questão do desgaste, às vezes, do relacionamento do técnico. Porque o técnico, como diz o Guerrinha aí, como bem está dizendo, ele não é só um tático, ele não tem que entender só de técnica, ele tem que saber do relacionamento dele com a imprensa, com a direção, com a comunidade, com os torcedores, com os jogadores, com os outros dirigentes. Porque a função dele é uma função nevrálgica num clube de futebol. Então daqui a pouco ele se desgastou, o que tu vai fazer? Não, eu vou segurar esse cara. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, Davi. O Sampaoli, tá? Chegou no Atlético Mineiro e foi na direção e disse, olha, vocês vão botar o salário dos caras em dia. Aí sabe o que aconteceu? Ele ganhou o grupo. Não, para aí, o homem foi lá brigar pelo meu. Não, vamos pelo homem. É isso. É isso. Guerrinha, é que uma faceta não é excludente o Thiago da outra. Cerqueira foi no Toigo e disse, deixa o salário deles em dia, tá tudo em dia, tá tudo certo. Isso é de ser treinador, coisa e tal. Isso é gestor de grupo. Mas a questão é que não são excludentes. O grande técnico, ele tem essa gestão do grupo e ele tem o conhecimento tático, porque senão a gente vai ter muitos técnicos, aí vira o folclórico. O cara que é amigo dos jogadores, o cara que tem o grupo na mão, mas tu vem em campo, é uma bagunça. Sim, tu não tem 20 técnicos maravilhosos no Brasil. Não tem? David, vamos fazer o seguinte, vamos discutir isso amanhã. Boa porque ideia. O horário terminou e o alemão tá chegando 1h05, aí. né? Vamos discutir amanhã 1h, vamos marcar a hora para discutir. Isso. A 1h10, vamos o deixar a Andressa Gabardo mandou falar. avisar que é para acabar, viu? Então, vamos deixar a Andressa falar da 1h05 a 1h10 e depois nós vamos discutir isso. Nós vamos discutir. Eu vou ter 5 minutos, Guerrinha. É pouco pra ti, pelo que tu sabe é pouco. Amanhã eu quero falar de Inter, então, viu, Guerrinha? Eu quero falar que eu já fiquei feliz de ter mandado todos os jogadores. Tem que ser assim, pelo menos o espírito tem que ser esse, viu, Guerra? Eu infelizmente, amanhã, Pedro. Agora, Gabardo. Agora, sabe o que a gente vai fazer, Pedro? Eu vou passar aqui o microfone para comandante aqui. Perfeito, ela vem vai aí. Vai lavar a louça, vai, Gabardo. Comandante, no caso, é geral, no geral, né? Vai, ô bobalhão. Comandante de tudo. O alemão, a palhaçada, tá bom, pessoal? Agora é ordem aqui. Manda ele levar o cachorro pra passear. Manda ele levar o cachorro. O primeiro lava a louça e passa o pano no chão primeiro, depois ele vai, tá? Alemão, o que tu tem aí, Alemão? Pedro, eu e a Kelly em seguida vamos ouvir o médico responsável pelo teste da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan com a empresa farmacêutica chinesa Sinovac em Porto Alegre, para saber do andamento dos testes com profissionais da área da saúde por aqui. A novela toda envolvendo as questões políticas sobre a negociação, que agora o presidente disse que não vai ocorrer para a compra dessas vacinas do Instituto Butantan e da Sinovac. Nós vamos também, Pedro, abordar aqui hoje os 8 anos do desaparecimento de uma idosa gaúcha no Santuário de Aparecida, em São Paulo. Quanto tempo? 8 anos do desaparecimento da senhora. É um caso. Eu lembro desse caso aí, esse caso muito chamou mistério, muita atenção, né? mas ainda com esperança. Tanto tempo depois, ainda esperança dos familiares para encontrá-la viva. A nossa repórter Larissa Roso vai contar os detalhes e os mistérios que envolvem esse caso de uma gaúcha lá no interior de São Paulo. E vamos detalhar em seguida também, Pedro, a decisão judicial envolvendo a reabertura das escolas estaduais para as aulas presenciais e ainda hoje mais uma entrevista com os candidatos a prefeito de Canoas, Pedro.
Olha, tem tanta coisa aí no Gaúcha Mais. Não é, Kelly Matos? O Gabardo, nesse momento, passa o pano no chão, ou lava a louça, ou leva o cachorro para caminhar? Não, passar pano não é uma coisa que aqui em casa a gente goste muito, não. Não tem passada de pano, viu? Mas lavar a louça é a especialidade do Eduardo Gabardo, isso sim, Eduardo Pedro. Gabardo, então tá. Bom, então, enquanto o Eduardo lava a louça, o que vem aí? Também tem que ver se o cachorro quer sair com ele, né? Também tem isso. O Pedro, sabe o que eu acho legal? A gente chama o Gabardo de Gabardo, sempre, né? Aí, mas a Kelly chama ele de Eduardo. Isso eu posso contar. Eduardo. Esses dias, eu só rapidamente a gente já vai pro Gaúcha Mais, mas eu fui, era fim de semana e o Eduardo, eu chamo de Eduardo mesmo, né? Eu e a mãe dele, a dona Nara. E o Eduardo ia trabalhar e eu fui no mercadinho aqui perto de casa. E eu encontrei o grande empresário, querido, né, super parceiro nosso, o Gilmar Veloz. E estávamos, obviamente, os dois de máscara. E ele não me reconheceu. Eu notei que ele olhou, quando eu cumprimentei, ele disse, nossa, só assim para eu te encontrar e tal. E aí quando alguém não te reconhece, tu tenta ajudar a pessoa. Eu digo, porque o Eduardo tá em casa, o Eduardo vai trabalhar. E falei Eduardo, claro, ele não ligou o nome à pessoa. Ele disse que se tu tivesse dito Gabardo, mas eu digo Eduardo. E aí depois ele me telefonou dizendo, não, desculpa. Eu digo, não, de máscara ninguém se reconhece, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas foi bom tu falar nisso, porque a máscara tem servido para duas coisas. Primeiro, para evitar a Covid, que é extremamente importante, fundamental, é a razão 1, né? A razão 2 é o seguinte, os credores não te reconhecem. Mas mais do que isso, Pedro, tem gente especialmente no sala de redação que inventou a moda da máscara. Andressa tem razão, tem gente que antes do corona no sala já usava máscara, há tempo. Sou o Santana de máscara, entendo que usa máscara. Cláudio Toigo tem uma frase. Cláudio Toigo tem uma frase muito importante sobre isso. Ele passou pelo corredor da Rádio Host e disse assim, na Gaúcha até o boy mascarado. Imagina a pretensão, por exemplo, Maurício Saraiva, se acha assim a última bolacha do pacote? Imagina, Maurício Saraiva, aquela bala. Não. O Maurício não se acha. O Maurício não se acha. O Maurício tem certeza que claro. Como acha? Acha nada. Quem acha é a gente. É verdade. Então tá, Kelly Matos, o que vem aí mesmo que eu me esqueci? Vem aí o Gaúcha. O Gaúcha.